Olá, amiga advogada, amigo advogado. Eu sou Viviane Pontes, secretária das Comissões de Defesa do Consumidor e de Direito Civil da OAB Santos. Hoje estou aqui para tratar de um tema palpitante e muito atual. Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. É a Lei do Regime Jurídico Emergencial e Transitório para as Relações Jurídicas de Direito Privado, em razão da pandemia da Covid-19. Essa lei se origina do famoso projeto de lei 1179 de 2020, de autoria do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Esse projeto de lei continha dispositivos polêmicos, como, por exemplo, o da moratória geral, que permitia aos inquilinos ficar 7 meses sem pagar o aluguel. Essa disposição foi afastada pela relatora do projeto, a deputada Simone Tebet. Mas outras disposições, também polêmicas, acabaram passando pelo projeto, que contou com a participação dos juristas de todo o país. Essa legislação, então, teve essa nota característica de contar, então, com a aprovação e com a participação dos civilistas e consumeristas do país. A lei em comento se baseou também em legislação estrangeira para situações excepcionais, como, por exemplo, a Lei Fayot de 1918, na França, que tratava das relações contratuais pós-Primeira Guerra. Se baseou também na Lei de Atenuação Alemã de 2019 e 2020, que trata sobre os efeitos da pandemia nos contratos. Essa lei, então, foi aprovada, todavia, com diversos vetos, e a comunidade jurídica já começa a se reunir para solicitar a derrubada desses vetos, principalmente em relação ao artigo 6º, que fala sobre a aplicação dos efeitos do caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão e resolução por onerosidade excessiva aos contratos pretéritos à pandemia. Esse artigo foi, então, vetado pelo presidente da República, mas entendem os doutrinadores que participaram da elaboração do projeto de lei que, para evitar os free riders, assim chamados aqueles devedores que se aproveitam dos efeitos da pandemia para não saldar os seus débitos, a fim de não fazer com que eles tenham preponderância, a fim, então, de não beneficiá-los, os civilistas, os juristas atuais pretendem a derrubada desse veto. O que vigorará, então, a partir da edição dessa lei? Na verdade, então, essa lei é uma lei temporária e excepcional, porque ela vigora de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020. Esse é o prazo de vigência da lei. E a lei não tem a pretensão de revogar e nem de modificar nenhum dispositivo de lei atual, mas apenas suspender os seus efeitos diante da excepcional circunstância em que nos encontramos. As principais mudanças, então, dessa legislação dizem respeito aos prazos de prescrição e decadência que ficam suspensos nesse período, que ficam, na verdade, obstados nesse período. As causas de suspensão e impedimento, todavia, já previstas em lei e que sejam específicas, continuam a vigorar, mas, de uma forma geral, os prazos prescricionais e, inclusive, decadenciais ficam obstados. O mesmo ocorre em relação à prescrição aquisitiva, ou seja, em relação ao uso capião, que terá também os seus prazos obstados dentro desse período de vigência da lei. Além disso, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito à possibilidade de desistência de serviços e produtos contratados fora do domicílio do consumidor, esse artigo não se aplicará durante o prazo de vigência da lei, quando se referir a delivery de medicamentos e de perecíveis, de alimentos. Além disso, agora, em razão dessa lei, as assembleias, tanto das sociedades empresárias, as assembleias gerais, quanto as assembleias condominiais, poderão ser realizadas de modo virtual. Além disso, a prisão civil do devedor de alimentos deverá se dar em regime exclusivamente domiciliar. Por fim,
o prazo referente à abertura do inventário e término do processo sofre alterações também para ficar suspenso durante o prazo de vigência da lei. Há, todavia, como eu disse anteriormente, severas críticas aos vetos. Quais foram esses vetos de uma forma geral? A justificativa apresentada pela Presidência da República diz respeito, então, à alteração e negativa do cenário jurídico caso essa legislação não fosse vetada, caso esses dispositivos não fossem vetados, porque já há, segundo a presidência, dispositivos suficientes em nossa legislação para resolver as questões. É por isso que foram vetados os poderes do síndico para limitar, então, atividades dos condôminos dentro do condomínio. Houve, então, também esse veto ao artigo 6º que eu mencionei anteriormente, em relação aos efeitos do caso fortuito e da força maior. Haverá ainda muita discussão a respeito dessa lei, devemos, então, nos manter informados, porque certamente impactará na nossa atuação jurídica. Muito obrigada.